Olá, galerinha do bem. Voltamos aqui para gravar mais uma aulinha para vocês. Bacana? Hoje, dando continuidade às nossas videoaulas, eu preparei para vocês o quê? Primeiro ponto, se vocês se recordarem, a gente está trabalhando o quê? História do Brasil com vocês. Só que a gente chegou num momento que é o final da década de 10, início da década de 20 do século 20. Vamos começar, éramos para começarmos os anos 20 no Brasil, sendo que eu sempre trabalho com vocês o quê? Aquela questão do espaço e do tempo, né? Por exemplo, nós estamos em que tempo, professor? Século 20, não é isso? Em que espaço? Brasil. E aí vem o grande questionamento. O que estava acontecendo em outros lugares nesse mesmo tempo? Então, o tempo eu continuo o mesmo. Início dos anos 20 no mundo. Tá? Era Brasil, agora no mundo. Só vou mudar o meu espaço. Então, se você analisar a situação, o mundo estava passando pela Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Não é isso? Os Estados Unidos naquele crescimento econômico. A Europa devastada pela guerra. O Brasil, já foi comentado com vocês, né? Governo de Venceslau Braz, Rodrigues Alves e Delfim Moreira. E agora eu trabalho o que com vocês especificamente? A famosa Revolução Russa. Então, a partir desse momento, eu vou começar a trabalhar com vocês a Revolução Russa, né? Onde vocês sabem que uma revolução, para se falar dela, existe o quê? Todo um contexto, todas causas, né? Milhares de causas que vão fazer com que culmine em uma revolução. Tá? Se vocês se recordarem, nós vamos observar o quê? Que aí está o grande detalhe para que a Rússia saia da Primeira Guerra Mundial. Então, o ano é o ano de 17. Tá? Olha só o período, né? Lá no Brasil, vocês estão observando o final do governo de Venceslau Braz. Tá? Na Europa, é praticamente o final da Primeira Guerra Mundial, o ano 17, aquele ano que tem a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia. Só que eu não posso me deter só no ano de 17 para falar da Revolução Russa. Eu tenho que voltar ao tempo e trabalhar com vocês o quê? Tudo que antecede o ano de 1917. E aí vem a grande pergunta: como estava a Rússia antes dessa data? Nós vamos destacar que a Europa, a grande parte dos países já estavam no seu processo democrático, né, passando por uma forma de governo de república, enquanto a Rússia ainda vivia o antigo regime, né, o famoso absolutismo monárquico, onde uma família chamada família Romanov, essa família estava há um bom tempo no poder. Pode colocar décadas e décadas aí, tá legal? Então, essa família já estava há um bom tempo no poder, a família Romanov. Então, você percebe que é uma dinastia. E no final do século XIX para início do século XX, nós vamos observar o famoso Nicolau II assumindo o poder. Família Romanov. Só toma um cuidado que em alguns livros você vai ver esse termo, czar. O que é czar? Alguns chamam de czar, né? É imperador em russo. Em alguns livros também não vai estar nem czar e nem czar. Vai estar o que, professor? Czar. Em vez do C, coloca um T. Czar. Não está errado, não. Então, são os nomes que são dados a imperador em alemão. Nós vamos observar que a família vivia na luxúria, vivia esbanjando. E quem é que pagava isso para sustentar essa qualidade de vida, bem entre aspas, da família Romanov, professor? Era a população russa. A população russa era massacrada em impostos. Então a população russa tinha que pagar milhares de impostos para sustentar essa família, né? O famoso governo absolutista, onde você vai observar que mais de
80% da população vive no campo. Já é o primeiro ponto que tu tem que analisar aí. Se a população, a maioria está no campo, qual é a principal atividade econômica? Pois é, a agricultura. A agricultura. Então, 80% vive no campo e tem que pagar impostos para a família Romanov, certo? Além disso, professor, nós vamos observar o quê? Que independente do clima, lá na Rússia, clima seco, ou clima de inverno, ou clima, né, chuvoso, verão, não interessa. Não interessa. Se esse clima ele oscila e afeta a agricultura, a família Romanov vai querer seus impostos. E para quem não sabe, a Rússia, todo ano ela passa por um inverno rigoroso. Né? Um inverno rigoroso que pode oscilar entre 10, 20, 30 até 40 graus negativos. Vai depender do inverno. Então, imagina um inverno desse para a população produzir. Pois é. E a família Romanov não vai querer saber disso. Ela vai querer saber dos seus impostos. Então, a população era massacrada. As poucas indústrias que existiam na Rússia, a grande parte era de capital externo, e principalmente capital francês. Tá? Principalmente capital francês. Então, o que tu vai observar aí? Tu vai observar que essas indústrias estrangeiras entravam na Rússia só para explorar a mão de obra. Uma mão de obra altamente barata. Tá? Aonde você vai observar o que mais, professor? Que como é um governo absolutista, ele não aceita o contraditório, a oposição. Então, os partidos políticos, todos eles eram na ilegalidade. Eles não podiam se manifestar, não existia liberdade de imprensa. Mas, mesmo assim, surge na Rússia um partido, né, que vai fazer oposição na clandestinidade, na ilegalidade, ao governo de Nicolau II, que é o famoso Partido Operário Social Democrata Russo, o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, que é dividido em duas ideologias, duas facções, os mencheviques e os bolcheviques. Quem são os mencheviques, professor? Minoria. É a menor parte da população. Quem é a menor parte da população, gente? É quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro? Isso, quem tem. Automaticamente, mencheviques estão associados ao quê? Ao capital, à burguesia. Não são radicais. Queriam fazer uma revolução burguesa para só depois chegar ao socialismo. Tá? É o contrário dos bolcheviques. Bolcheviques quer dizer maioria. É a maior parte da população que vive miseravelmente, vive na necessidade. São influenciados pelas ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels. O Manifesto Comunista, como já foi comentado com vocês, né, o ano passado, e até esse ano em uma revisão nas nossas aulas presenciais. Tá? Então, não se esqueçam, são influenciados pelas ideias socialistas de Marx e Engels. Então, isso é a configuração da Rússia no início do século XX. Tudo que eu estou relatando para vocês é antes do ano de 1917. Para piorar as coisas, você vai observar que o Nicolau II, da família Romanov, estava praticando também o imperialismo. E já foi comentado com vocês que é uma das causas da Primeira Guerra Mundial, formação de impérios, né? A procura de mão de obra barata, mercado consumidor e matéria-prima. E é por isso que ele, em 1904, 1905, vai entrar em conflito com o Japão. Então é a guerra russo-japonesa. Eles estão disputando uma região lá na China, que é a região da Manchúria, e outra região também na Coreia do Norte.
Então, vocês vão observar que eles estão disputando terras, a Rússia e o Japão, tá? Terras que eram ricas em minérios. Vocês vão observar que nessa guerra, o Japão, olha só, o Japão, dimensão, é uma ilha o Japão. A Rússia, dimensão de um continente, tá? A guerra acontece e, pelo incrível que pareça, o Japão vence esse conflito. O Japão, que já passava pela era Meiji, a era das luzes, a industrialização do Japão. Já a Rússia, um país altamente atrasado, arcaico. Um país onde você vai observar que seu exército era formado na grande parte de camponeses despreparados. Então foi um massacre. E, professor, a Rússia perdeu. Quem é que vai arcar com mais esse prejuízo? É o Nicolau II, professor? Logicamente que não. Né? A qualidade de vida, ele não vai querer diminuir a sua qualidade de vida. Isso quer dizer o quê, professor? Que ele vai aumentar a carga tributária em cima de quem? Da população. Então é a população que vai pagar com os prejuízos. Foi a população que teve que ir para a guerra e também a população que vai pagar com as consequências. Devido a tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que eu acabei de explicar, nós vamos observar que a população chega a um ponto que não aguenta mais. E é por isso que a população resolve se manifestar. É uma manifestação pacífica no ano de 1905. É a famosa passeata pacífica do Domingo Sangrento. No ano de 1905, a população resolveu ir para as ruas em um manifesto pacífico e resolveu entregar uma carta para Nicolau II. Só que, como já foi dito, Nicolau II não aceita o contraditório, não aceita a oposição. E o que ele resolve fazer a essa manifestação, gente? Isso. Ele resolveu massacrar a manifestação. Ele se aproveitou que o exército cosaco, o exército russo, que estava voltando da guerra russo-japonesa, e deu a ordem: pode massacrar. Milhares de pessoas vão ser mortas nessa manifestação pacífica. Tá legal? Isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. Devido a esse acontecimento na Rússia, nós vamos observar o que, professor? Que em praticamente todo o território russo vai acontecer greves, levantes, manifestações repudiando a atitude de Nicolau II. Então a população não aprovou esse ato dele, do Domingo Sangrento. Então a população repudiou. Então vão ter greves das indústrias, vão ter o que, professor? Levante militares no navio de guerra, no encouraçado Potemkin. Então vocês vão ver que a Rússia parou se manifestando contra a atitude de Nicolau II. Esse dia, esses levantes, essas manifestações no ano de 1905 ficaram conhecidos como ensaio geral. É o famoso ensaio geral para um momento bem maior. Era uma pressão que Nicolau II estava recebendo e que não estava preparado. Então ele nunca imaginava que isso ia acontecer na Rússia. Ele, acuado, ele resolveu fazer o quê, professor? Ele utilizou-se do poder para tentar arquitetar um controle a essas manifestações. E como ele podia fazer isso? Ele resolveu prometer dar o que a população mais queria. E o que a população mais queria, professor? Acabar com o absolutismo. Acabar com esse poder autoritário de Nicolau. Então ele resolveu propor o quê? Os famosos sovietes, né? Os famosos sovietes. O que são os sovietes, professor? Tá? Desculpa, só recapitulando, não é os sovietes, são as dumas, tá? Desculpa, só corrigindo. Então ele resolveu criar as dumas. E o que são as dumas, professor? É justamente assembleias para criar uma constituição. É aquilo que eu já falei para vocês, né?
no poder absolutista, nós sabemos que há uma ausência de Constituição. É quando a pessoa governa sem Constituição e faz a sua vontade. Tá? Como é que a gente pode limitar a vontade de quem está no poder? Criando regras, criando leis. Né? Por que o presidente não governa da forma como ele quer? Porque ele tem que obedecer a uma Constituição, correto? Então, o que Nicolau II fez? Ele resolveu propor uma Duma, né, ou as Dumas, para criar uma Constituição que serviria para limitar o seu poder. Em outras palavras, acabar com o absolutismo. Pergunto, tem necessidade de continuar esses levantes, essas greves, né, essas reivindicações, né? Então, ele, de uma certa forma, prometeu, tá, a Constituição, as Dumas, elas foram organizadas como uma forma, na concepção dele, de controlar tudo isso, como foram controladas. As pessoas foram para suas casas, né, esperando a Constituição, que não aconteceu. Então, ele prometeu, ele organizou, mas a Constituição não chegou a se efetivar. Mas ele conseguiu o seu objetivo, que era controlar o ensaio geral. Tá certo? Então, você vai observar que são as artimanhas de quem está no poder. Beleza, galera? Então, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que foi tudo um ensaio, uma preparação. A população foi para as ruas, a população se manifestou, mas ele deu um cala-te-boca. A população, eles recuaram, foram para casa. Professor, não era só eles se manifestarem de novo? Não é bem assim que funciona. Tem que existir motivos, tem que existir um estopim, e que nesse momento não houve. Então, ele controlou tudo. E você vai observar que vai passar o ano de 1907, 1908, 1909, 10, 11, 12. Quando chega no ano de 1914, nós sabemos, porque já foi explicado isso para vocês, estoura a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia não vai fazer diferente. Ela vai participar da guerra, né, do lado da Tríplice Entente, com a França e a Inglaterra. Agora, gente, imagina só, a Rússia participando de uma guerra nesse contexto que ela vivenciava social, cultural, economicamente. Né? A Rússia estava devastada, tá? E Nicolau II não vai querer saber, vai levar a Rússia para a guerra. Tá? Então, a população camponesa lutando, uma população que ia para a guerra como? Com fardamentos precários, alguns iam até descalços, com armas altamente arcaicos. Então, você vai observar que muitos deles não tinham preparo nenhum. Então, foi uma tragédia. Saía da Rússia vagões e vagões de trem repletos de soldados. Faltava para a Rússia vagões e vagões repletos de defuntos. Então, foi uma tragédia para a Rússia no ano de 14, no ano de 15. E aí, tu imagina, se a macharada está indo para a guerra, quem é que vai produzir na Rússia, professor? Isso mesmo, as mulheres. Então, milhares de mulheres passaram o quê? A estar produzindo. Agora, tu imagina, se para os homens já é complicado, já é complexo, o inverno rigoroso para plantar, para colher, tu imagina para as mulheres. Então, nós vamos observar que já nesses anos de 14, de 15, de 16, uma grande parte da população russa já estava morrendo de fome. De fome. Então, a fome já estava assolando a população russa. Para piorar, era o cenário da Primeira Guerra Mundial, onde basicamente toda a população já tinha um ente querido, um conhecido morto na guerra. E Nicolau II não retirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele mantinha porque ele queria os ganhos da guerra. Então, nós vamos observar que essa guerra, né, com a participação da Rússia, é o ano de 14, o ano de 15, o ano de 16. Quando chega o ano de 17, não tem mais como sustentar a Rússia na guerra. E nem Nicolau no poder. É assim que os mencheviques, encabeçados por Lvov, tá? Encabeçado por Lvov e Alexandre Kerensky, nós vamos observar o que, professor? Que esses caras, Lvov e Kerensky, vão dar um golpe
e vão retirar Nicolau II do poder. Para alguns livros, isso aconteceu em fevereiro. Outros vão dizer que foi março de 1917. É quando os mencheviques chegam ao poder. Professor, é o início da Revolução Russa? Não, não é, tá? Alguns vão comentar como sendo uma revolução burguesa. É o governo provisório. É uma revolução burguesa onde os mencheviques tomam o poder, tiram o famoso Nicolau II do poder, mas não retiram a Rússia da guerra. A Rússia vai continuar na Primeira Guerra Mundial, tá? A Rússia vai continuar passando fome. A população ainda vai continuar sendo massacrada, tá certo? E aí você vai observar que passa o ano tá no ano de 17, como eu disse, entre fevereiro e março. Por que tem essa diferença, professor, nos livros? Devido ao calendário russo. Lá eles seguem a famosa religião católica, a Igreja Católica Ortodoxa, diferente do mundo ocidental, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então dá uma diferença de alguns dias, uns 20 e poucos dias. E aí, por isso que em alguns calendários é o mês de fevereiro, em outros é o mês de março. Beleza, galera? Então, nós estamos no ano de 17. Vai passando os meses e a população passando fome. A situação cada vez mais precária. E aí nós vamos observar que um general chamado Kornilov começa a se apresentar e começa a fazer oposição ao governo dos mencheviques. Esse general é um general que é adepto do absolutismo, da família Romanov. É também nesse contexto do famoso governo menchevique que o Lenin, que o Trotsky, principalmente o Lenin, que estava no exílio, estava fora da Rússia, volta para a Rússia e começa a divulgar suas famosas teses de abril, aonde ele falava que todo o poder estava na mão de quem, professor? Dos famosos sovietes. Quem são os sovietes, professor? Os operários. É a população trabalhadora, os famosos operários, o proletariado. Lembra um pouco aqui no nosso contexto como se fossem sindicatos, tá? Então nós vamos observar que o Lenin, encabeçando, as teses de Abril, ideias influenciadas pelo socialismo, porque ele era influenciado por Marx e por Engels, ele vai dizer que todo o poder deve estar na mão dos soviéticos. E isso começa a repercutir em todo o território russo. Os bolcheviques cada vez mais estão se fortalecendo. Lenin e Trotsky são bolcheviques. Bolcheviques. Então, cada vez mais eles estão se fortalecendo. E os mencheviques se enfraquecendo. Por quê? Porque não fizeram reformas profundas, não retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial e a fome continuava. Além de que existia o general Kornilov, absolutista, fazendo pressão a esse governo. Não é à toa que ele vai com suas tropas para cima dos mencheviques. Os mencheviques acuados pedem ajuda de quem? Dos bolcheviques de Lenin, de Trotsky, que o ajudam. Ajudam Kerensky. Derrubam Kornilov. Derrotam Kornilov. E é nesse momento, alguns livros vão dizer que é em outubro, outros vão dizer em novembro, já sabe por quê? Devido ao calendário, devido à Igreja Ortodoxa, que tem um calendário diferente do mundo ocidental. Então, nesse momento, de outubro para novembro, os bolcheviques, encabeçados por Lenin, o que eles resolvem fazer, professor? Eles tomam o poder. Eles tomam o poder e agora sim a gente pode dizer que é o início da Revolução Russa, tá? Então é agora que nós vamos começar a Revolução Russa. Professor, mas tudo que o senhor falou é o quê? É o contexto. É o que antecede a Revolução. Ninguém se revolta à toa. Tem que existir motivos. Tem que existir motivos.
Então, nós vamos observar que é nesse momento que os bolcheviques tomaram o poder, né, foram lá apoiar os mencheviques contra o Kornilov, derrotam Kornilov, se aproveitam e assumem o poder. Em alguns livros, outubro, em outros, novembro de 17. E quem vai assumir o poder? É Lenin. Logo de cara, nós vamos observar o quê? Aquele tratado que já foi comentado com vocês. O Tratado de Brest-Litovsk. Aquele tratado que retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lembram disso? Né? E aí é um tratado assinado entre Lenin e Guilherme II da Alemanha. O que a Rússia faz? Cede todos esses territórios, Letônia, Lituânia, Estônia, Finlândia, Ucrânia e Polônia. Esses territórios são cedidos para a Alemanha, para que a Alemanha não invada a Rússia sai da guerra. Isso é o final do ano de 17 para início do ano de 18. Professor, o que mais o Lenin vai fazer, professor? Ele nacionaliza as indústrias, os bancos estrangeiros. Gente, ele é influenciado pelas ideias socialistas. Então, tudo que era do estrangeiro, tudo que era de capital estrangeiro, ele nacionaliza. Né? As indústrias. Tu imagina os franceses, todos aqueles empresários ou aqueles países que tinham capital investido na Rússia, que tinham propriedades privadas, que tinham fazer, todos eles perderam tudo, porque Lenin nacionalizou. Quem não gostou disso, já sabe, esses que perderam. Né? E também quem não gostou disso, os mencheviques, os burgueses. Por quê? Porque muitos eram eles que administravam, eram eles que tinham acordos, né? Então, eles não gostaram disso. Outro ponto que o Lenin fez, professor, reforma agrária. Como vocês sabem, a reforma agrária é o quê? É a divisão de terras, né? Aonde ele passou a o quê? A ceder terras para os proletários, para a população, né? Para os camponeses. Então ele começou a dividir terras. Quem não gostou disso, professor? Logicamente, quem tinha terras? Os latifundiários, os mencheviques. E é por isso, devido às atitudes de Lenin, que dentro da Rússia vai estourar o quê, professor? A famosa Guerra Civil. A Guerra Civil, ela estoura nesse momento. Entre quem? Entre bolcheviques e mencheviques. Tá? Por quê, professor? Devido às atitudes de Lenin. Então, é um momento que a Rússia vai passar por um conflito interno, uma guerra civil. Beleza, galera? Valeu! Isso a gente continua na nossa próxima aula. Valeu, galerinha!